Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência. E vamos juntos aqui, tocando a bola até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista. Estou aqui com o nosso Capucci, está na mesa de som, no corte das imagens. Ele que é do timaço do Gil Kleber. A partir de agora, o Nossa Área, nesse feriado, Sexta-feira Santa, está no ar para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com 4 reforços anunciados para a disputa da B, diretoria do Guarani ainda busca mais algumas contratações pontuais para a sequência da temporada. Luan Dias, meia do Água Santa, e Caio Dantas, ex-Vitória, devem ser anunciados nos próximos dias, assim que abrir a janela de transferências. A pedido de João Brigatti, diretoria da Ponte observa o atacante Carlão do Noroeste. Atleta irá conversar com a Ponte apenas depois do fim da Série A2. Atualmente o elenco alvinegro conta com Gé, Gabriel Novaes e Vinícius na posição. Pode ser que algum desses nomes deixem o Moisés Lucarelli antes mesmo do início da Série B. Com gol de Hendrick, Palmeiras vence o Novo Horizontino e agora enfrenta o Santos na decisão do Paulista. Confronto da semifinal marcou o retorno do Alviverde ao Allianz Arena. Jogadores e comissão técnica aprovaram o novo gramado do estádio. Decisões dos campeonatos estaduais pelo Brasil já começam nesse final de semana. Em Minas, Atlético e Cruzeiro se enfrentam na primeira partida. No Rio Grande do Sul, o Grêmio visita o Juventude também pelo primeiro jogo da final. No Maracanã, Flamengo e Nova Iguaçu iniciam a disputa pelo troféu do Campeonato Carioca. Cobiçado por Liverpool e Bayern de Munique, Xabi Alonso deve permanecer no Leverkusen para a próxima temporada. Técnico espanhol vem fazendo grande campanha na Bundesliga e está próximo do primeiro título nacional da equipe. Além disso, o time está invicto a 26 jogos na competição nacional e com 10 pontos de vantagem do Bayern de Munique, segundo colocado. Bandeirantes. Estou aqui com o WhatsApp à sua disposição. Você pode mandar sua mensagem nessa Sexta-feira Santa. 97102-1493 é o WhatsApp que está à sua inteira disposição.
nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que nesta quinta-feira, pela semifinal do Campeonato Paulista, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0, gol marcado por Hendrick, jogo que você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes, e com esse resultado, o Palmeiras garantiu vaga na decisão da competição. Pega o Santos em 2 jogos, o primeiro domingo, 18 horas na Vila Belmiro, e o jogo da volta no dia 7 no Allianz Parque, também às 18 horas. Eu destaco agora a semifinal do Campeonato Paulista, os jogos que serão realizados no sábado e também no domingo, valendo vaga na Série 1 do Paulistão de 2025. Serão 2 jogos. Amanhã, 15 horas e 10 minutos em Bauru, tem Noroeste Portuguesa Santista, e no domingo, 11h10 na Rua Javari, tem Juventus Velo Clube. Os jogos da volta acontecerão no dia 6, sábado, às 15h10, em Rio Claro, Velo Clube Juventus, valendo acesso, e no domingo, dia 7, 11h10, Portuguesa Santista e Noroeste. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Diane. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Diane. Famiglia Diane, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Sente o peso. RT Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Rádio Bandeirantes, porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos.
E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, vamos atender aqui os nossos clientes. A mensagem vem do Carlos aqui. Já era para o Guarani ter fechado o grupo. E por que a demora demais para contratar e dispensar atletas? O Carlos está cobrando isso. Acorda a diretoria. Dispensem quem não deu resultado e busquem jogadores novos aqui perto mesmo. Não me parece a decisão que a diretoria do Guarani está tomando, né? Pelo menos a princípio não é isso que sinaliza. A diretoria achou por bem dar continuidade ao trabalho executado no Campeonato Paulista, o trabalho ruim que foi apresentado, manteve aí a maioria, ou está mantendo a maioria dos jogadores que disputaram o Campeonato Paulista, e em termos de contratação a coisa está bem devagar. Eu entendo também, e tenho que dizer isso toda vez que critico a lentidão das contratações ou a falta de mais novidades. O Guarani vai entrar, já está entrando agora, está sacramentado a recuperação judicial. E o Marconato já deixou o presidente do clube muito claro que vai trabalhar dentro do orçamento. Eu acho isso excelente. Agora, o que eu questiono muito é a escolha de alguns jogadores, né? Você pode fazer um time enxuto, você pode tomar conta do orçamento, você pode ter responsabilidade para gastar, tudo isso é verdade e tem que acontecer. Mas com jogadores que possam entregar um pouco mais do que esses que estão aí, são remanescentes. Outra sinalização muito perigosa falando do Guarani é que o Guarani optou por jogadores mais experientes, e é desses experientes que o Claudinei Oliveira gosta. Ele gosta. Só pegar o currículo dele, aquilo, por onde ele passou, ele já trabalhou lá atrás com base, essa coisa toda, mas quem tem camisa com ele é quem é experiente. E nem sempre os experientes dão conta do recado. No Campeonato Paulista não deram. Então são opções aí absolutamente perigosas. Um abraço para você, Carlos. Eu estou aqui com o Alexandre pedindo um esclarecimento por que o Santos decidiu jogar na Vila. Eu vou ler aqui uma nota do GE que eu acho que explica, né, um pouco mais o que efetivamente o Santos fez, por que decidiu jogar na Vila. E a decisão justamente é porque o Corinthians vetou o estádio dele e o São Paulo também vetou. O Corinthians alegou aí efetivamente, não é, uma possível manutenção no estádio, e o São Paulo decidiu não optar por alugar ou coisa do gênero. De qualquer maneira, a gente respeita, mas o Santos vai perder muita grana. Por outro lado, para o Palmeiras, que é o adversário dele, eu entendo que tecnicamente fica mais difícil para o Palmeiras jogar na Vila. Isso é uma coisa muito pessoal. De qualquer maneira, Santos e Palmeiras estão na final do Paulistão. Tudo bem, Batista? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, CH, um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um ótimo feriado a todos, sexta-feira santa, mas aqui o futebol não para nunca, né, CH? Não para nunca. O que você achou do jogo de ontem? O Palmeiras passou apertado contra o Novo Horizontino, hein, Batista? Já se tinha expectativa, né? Embora a grande imprensa estava dando o Palmeiras já como classificado antes de jogar, achando que o Palmeiras ia passar o carro em cima do Novo Horizontino. Mas é um time do Eduardo Batista muito bem compactado. Acho que ele cometeu um erro e esse erro foi crucial, né? Tirou um zagueiro no segundo tempo. E aí prevaleceu o talento, o jogador iluminado, vivendo uma fase espetacular do Hendrick, e marcou o gol da vitória. Mas passou apertado, não foi fácil não, o Palmeiras, evidente, né? Favoritaço antes do início do jogo,
mas com o jogo, a bola rolando, ele teve muita dificuldade. Teve sim incompetência do Novo Horizontino. No primeiro tempo, o Novo Horizontino amarrou o Palmeiras e depois, né, o aspecto individual, o banco de reservas, as opções, fizeram a diferença e por isso o Palmeiras vai para a final com precisão, com merecimento, com meritocracia. É o melhor time, melhor elenco do campeonato, mas o jogo de ontem mostrou que tem muito time aí menor, com menos investimento e fazendo um grande trabalho, competente trabalho do Eduardo Batista. A folha de pagamento do Novo Horizontino é de R$2,5 milhões. Então, não é uma folha tão baixa assim, né? O salário do Abel Ferreira. Exatamente. Então você pega o salário do Abel Ferreira e a folha inteira do Novo Horizontino, que é uma baita folha, né? Verdade. Se você comparar com os times de Campinas, é mais do que o dobro da folha de pagamento do Guarani e mais que o dobro da folha de pagamento da Ponte Preta. Mas é o salário do Abel, a folha inteira do Novo Horizontino. É um disparate, né? É muito. E essa diferença ela está ficando cada vez mais abismal, né, Batista? Os clubes eles estão ultrapassando as fronteiras, né? Eles perceberam que quanto mais ultrapassar as fronteiras, mais dinheiro entra e a tendência daqui para frente. Aliás, o Abel Ferreira fez ontem uma defesa ferrenha para acabar com o Campeonato Paulista e para terminar os estaduais. O que você pensa disso, Batista? Ele falou uma imensa besteira, ele não tem conhecimento da história, né? Ele às vezes dá umas derrapadas. Essa mentalidade já existe na grande imprensa de São Paulo desde a época que eu trabalhava lá. Trabalhei 5 anos em São Paulo, né? E eles não gostam do campeonato estadual. Não querem o campeonato estadual. Querem imitar os europeus, né? Só ter o campeonato nacional e as copas regionais. Cultura diferente, gente. Totalmente diferente. Então, às vezes eu fico pensando, por que algumas pessoas optam pelo pior? Mas os demais campeonatos no Brasil são deficitários, são campeonatos ruins. E aí, por isso, você acaba com o campeonato que é rentável, que tem grandes jogos, que é um campeonato que funciona, porque os demais são campeonatos ruins. Então é isso que não entra na minha cabeça. Agora, ele tem uma palavra de peso. Então, se a grande imprensa de São Paulo já estava querendo isso, aí vem o Abel Ferreira, coloca uma palavra pesada em cima de um assunto como esse. Então você pode ter certeza que vai repercutir. Então é a paixão pelo pior, né? É gostar daquilo que é ruim. Então eu não consigo entender. Tudo bem que não existe datas, né? Esse é um grande problema. Lá no Paraná, por exemplo, o Atlético Paranaense optou em disputar o estadual com um sub-20. Ele poderia sugerir, por exemplo, para os times que ficam fora, não é, da Taça Libertadores, que eles não joguem Copa do Brasil. Vai para a Libertadores, não joga na Copa do Brasil. Vai diminuir pelo menos 5, 6 datas aí. Olha uma solução. Mas pergunta se ele quer, não é? Porque dá projeção. Então eu estou com você, Batista. Estou com você, não abro. A cultura aqui é diferente. Tem que diminuir o número de jogos. Eu até discuto e até posso concordar com um número menor de times nos campeonatos brasileiros. Posso até discordar, mas final de estadual, eu pelo menos não concordo. O Batista já colocou efetivamente a opinião dele, que é terminantemente contra. 11h49 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Chegando para comentar a sexta-feira do Guarani, Valdemir Gomes. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do nossa área. Bom, a questão aí do Luan Dias e do Caio Dantas está muito bem encaminhada, né? Mas eles ainda não são oficiais e seria bom que o Guarani conseguisse envidar todos os esforços no sentido de trazer esses jogadores, de oficializar a vinda deles o mais rapidamente possível, porque na verdade eles representam, dentro das contratações que foram feitas até agora, as 4 anunciadas, se esses 2 jogadores forem anunciados, das 6, não é, que o Guarani estaria anunciando, com a oficialização do Caio Dantas e também do Luan Dias, esses 2 seriam os mais importantes.
Seriam as contratações de maior qualidade. Então, é verdade sim, seria muito, muito importante que mesmo com uma concorrência, apareceu o Goiás aí no caminho, entre outras equipes, mas seria muito importante que o Guarani desse uma investida final. A especulação está grande, quase já oficializou aí, parece que já tem até documentação de jogador, mas precisa fechar. E a gente não tem informação, de repente já está fechado. Se não tiver, fazer um esforcinho a mais, mesmo que tenha que fazer aí algo de diferente, abrir uma exceção em números, estourar um pouquinho o teto, mas trazer os jogadores, porque eles vão qualificar. E aí estamos falando do arco e da flecha, do meia e do cara que bota para dentro, e isso é muito importante. Mas o Guarani não pode dormir de botinas, tem urgentemente que resolver isso para não perder o concurso desses dois jogadores que, volto a dizer, pelo menos até o momento, ser confirmados, são as duas principais contratações do Guarani até o momento. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulão e também pro César Ribeiro e também pro Hélio Schmidt, que está dizendo aqui sobre o Guarani. Com esses mesmos jogadores do Paulistão, o Guarani vai parar na Série C. Cuidado, Guarani, agora eu que estou falando. Cuidado, Guarani, o campeonato é complicado, poucos jogadores estão sendo contratados, jogadores cansados estão aí, vão continuar aí. Cuidado, Guarani. 11h52 agora. Ali estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Acionando ele de novo, Valdemir Gomes agora para falar um pouquinho da Ponte Preta. Esse centroavante Carlão faz tempo, né, que está lá no Noroeste. E o Brigatti, claro que está vendo os jogos, está assistindo, tem o seu relacionamento de mercado, tem os seus informantes. Enfim, pediu para a diretoria dar uma espiada, né, ver se é possível, como é que é. Lógico que agora não dá para fazer nada, porque o Noroeste tirou a equipe de melhor campanha da competição até agora, que é o São Bento, né? Foi o São Bento. E o Noroeste é que passou para as semifinais, está aí a um pedacinho só de voltar, vai pegar o Velo Clube e, evidentemente, tem grandes chances. É um confronto equilibrado, porque o Velo também tirou o São José, que era a segunda melhor campanha. Mas com o Noroeste agora não dá para falar nada de negociação, absolutamente nada, em virtude, evidentemente, do Noroeste estar aí diretamente envolvido na briga pelo acesso. São mais 2 jogos, né? Se passar aí pelo Velo Clube, o Noroeste dispara, sobe e depois faz só um confronto simbólico pelo título. Então, não vai ser possível agora, mas eu gosto desse jogador, centroavante de área, mas de ótima mobilidade, não é cara que fica lá paradão esperando, não. Não é aquele estilo de centroavante poste, é um cara que abre espaços, que cai de um lado, cai de outro e que finaliza razoavelmente bem. É boa a sugestão do João Brigatti e tomara que a Ponte consiga aí viabilizar a vinda desse jogador lá de Bauru para Campinas. Volto a dizer, Carlão, centroavante. Valeu, Tigrão, conheço esse jogador, ele foi formado na base lá do Paulista, mas faz muito tempo, ele tem mais de 30 anos, é um jogador que sabe fazer gol, mas ele tá aí numa prateleira um pouco abaixo, um jogador interessante, essa saber se ele, caso seja uma opção da Ponte, se ele vai funcionar aqui. Ele tem qualidade, mas é um jogador assim, mais nota 5, nota 5,5, nota 6, é bom profissional, né? Com certeza a Ponte tá de olho, mas faz muito tempo que eu me lembro do Carlão começando, mas faz tanto tempo, faz mais de 10 anos, e hoje ele está aí no Noroeste jogando bem. Vamos aguardar o que vai acontecer, se a Ponte escolhe ou não, é? Fazer uma proposta para o atleta. 11h55 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória diante do Novo Horizontino por 1-0 do Palmeiras, que garantiu ao Verdão a vaga na grande decisão do Campeonato Paulista em jogo realizado na noite desta quinta-feira no Allianz Parque. Palmeiras jogou com Everton, Marcos Rocha, Lua e Murilo, Mike, Aníbal Moreno, Zé Rafael, depois Gabriel Menino, Piquerez e Rafael Veiga, depois Lázaro, Hendrick, depois Rony, Flaco Lopes, depois Richard Rios, a equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Novo Horizontino de Jordi, César Martins, Luizão, depois Paulo Vitor e Chico, depois Danilo Barcelos, William Lepo, Giovanni, depois Fabrício Daniel, Mardon, Heverson e Rômulo, Neto Pessoa, depois Luca e Vagninho, depois Rodrigo Soares, a equipe do técnico Eduardo Batista. O único gol do jogo, marcado por Hendrick, aos 7 minutos do segundo tempo. Arbitragem de Edna Alves Batista, que mostrou cartões amarelos para Luizão e Fabrício Daniel do Novo Horizontino e Richard Rios do Palmeiras. Público de 40.448 torcedores para uma renda de quase 3.500.000 reais. Vitória do Palmeiras sobre o Novo Horizontino na semifinal do Paulistão por 1-0. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Subeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse subeletro.com.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma sexta-feira santa abençoada, que seja realmente uma sexta-feira especial na sua vida. E nós prometemos voltar na segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã, com mais uma edição do Nossa Área só pra você. Um ótimo final de semana para todo mundo e até a próxima. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.